estou gravando esse vídeo para vocês para promover uma reflexão sobre o sistema financeiro, em especial os bancos, e como as pessoas às vezes atiram pedras na direção errada. A nossa história começa com eu vendo no canal TVT uma notícia de um economista que realmente eu não recordo o nome agora, e aí ele falava que com o passar dos anos as tecnologias se aprimoraram e os custos bancários diminuíram. Não precisava de tanta gente atendendo no caixa, não precisava de tanta agência, mas e o preço dos serviços bancários, ele diminuiu para as pessoas? Bom, eu achei isso muito malicioso por parte dos bancos. E aí eu comecei a fazer uma investigação. E aí eu estou trazendo alguns dados para vocês chegarem às suas próprias conclusões. O primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é esse gráfico aí falando sobre o custo dos serviços básicos nos grandes bancos. Então, se você começar a comparar aí, você vai ver que se você passar de 4 saques mensais que você tem direito, você já começa a pagar uma taxa. E aí você vai pagando mais e mais taxas. Para qualquer tipo de movimentação financeira, você está pagando taxa. Continuei com a minha investigação e descobri que os bancos ganham muito dinheiro no Brasil. Então apareceu esse gráfico aí falando dos juros do cheque especial. Pensei, minha investigação vai ser sobre cheque especial. E aí, pesquisando mais sobre o motivo do endividamento das pessoas, surgiu algo muito mais sinistro e relevante do que o cheque especial, que é o cartão de crédito. Existe uma taxa de inadimplência, que é basicamente o número de pessoas que não pagam empréstimo. A taxa de inadimplência no Brasil fica em torno de 30%, mas os juros cobrados anualmente pelos bancos ultrapassam os 300%. Outra coisa que me chamou a atenção é o valor médio das dívidas no Brasil. As dívidas não são muito caras, não são muito elevadas, na maior parte das vezes. Aí eu pensei, deve ser assim na maior parte do mundo, né? Mas aí continuei a pesquisa e me deparei com uma notícia do G1 dizendo que o Brasil é o país do mundo com maior taxa de juros. Nenhum outro lugar do planeta se ganha tanto com juros quanto o Brasil. E aí quando você olha aí na reportagem do G1, você observa que não é uma questão de taxa de inflação, porque tem países que estão muito acima do que o Brasil em termos de inflação, mas você vê que a taxa de juros cobrada não é tão elevada. E aí vamos para o ano de 2020, o ano da pandemia, o ano em que está sendo publicado esse vídeo. No começo do ano, o governo federal disponibilizou uma ajuda de 1 trilhão. O governo federal disponibilizou uma ajuda de 1 trilhão de reais para ajudar os bancos. E uma ajuda de 600 reais para cada pessoa que estivesse em situação difícil. O valor do fundo emergencial foi de 33 bilhões, isto imaginando que todos que se inscreveram recebam o auxílio. Isso dá 30 vezes menos do que foi dado aos bancos. E o governo federal disse que não tinha dinheiro para continuar ajudando o povo. Então, com base nisso que eu demonstrei para vocês rapidamente, dá para vocês verem que quem ganha muito dinheiro no Brasil são os bancos, sem produzir nada, apenas especulando com o sofrimento do trabalhador. O crédito existe para promover o crescimento, mas é muito difícil um trabalhador ter condições de acessar a grande quantidade de crédito. E no caso do Brasil, serve muito mais para os bancos enriquecerem do que para realmente ajudar a população. E aí, eu vou falar para vocês uma coisa que muito me irritou. Eu estava numa discussão, eu estava conversando com um amigo na internet, e aí ele falou que uma conhecida dele, uma secretária, pegava 600 reais no auxílio, mas ela já estava empregada. E o salário dela devia ser outros 600, 700 reais, né? Então totalizando, sei lá, 1.300 que ela conseguia tirar. Aí eu argumentei com ele, eu acho que eu não ligo pra isso não, coitada, ela não deve ter dinheiro nunca, uma merrequinha a mais não é isso que vai fazer falta pro Brasil, não tá tirando de ninguém. Aí ele falou, que isso? Você protege ladrão? Eu falei, cara, eu não protejo ladrão, mas assim, você gastou o tempo que você está reclamando de uma pessoa que ganhou 600 reais para falar mal dos bancos. Os bancos, há décadas, ganham muito dinheiro. Eles não pagam impostos. Eles só negam seus impostos.
e querem que todo mundo pague rigorosamente em dia, senão juros. Será que as pessoas estão atirando pedras na direção certa? Será que o trabalhador deve ficar preocupado com o trabalhador que pegou uma merreca? Ou deve ficar preocupado em se juntar com outros trabalhadores e exigir que o sistema seja mais justo, que o crédito seja mais acessível e os juros sejam menores? O que será que o trabalhador tem que fazer? Ficar atirando em outro trabalhador ou canalizar a sua indignação contra os políticos que passam pano para os grandes bancos que não pagam seus impostos bilionários? Só isso já sustentava muito serviço público importante para a população. Assim sendo, essa história toda me remete aos Miseráveis, onde durante a Revolução Francesa, um homem roubava um pedaço de pão para alimentar a família. E durante essa mesma revolução, o policial se esforçava para prender esse homem. E a sociedade desmoronando em volta. Hoje, na justiça, os juízes já olham com outros olhos um homem que rouba pão para sobreviver. Mas é muito triste quando a população começa a perseguir a pessoa por causa de uma merreca. É lógico que o ganho indevido, eu não estou fazendo aqui uma defesa do cara que foi lá e fez uma falsidade ideológica, nada disso. Mas assim, canalizar a nossa indignação contra as grandes empresas, contra o governo quando ele protege o sistema financeiro, o sistema bancário. E aí, o vídeo fez você pensar? Fez você refletir um pouquinho sobre o que é justo e o que é injusto? Vamos atirar pedras na direção certa. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, compartilhe, assine o canal porque isso ajuda muito o professor aqui. Meu canal é pequeno, é novo, independente, eu preciso dessas assinaturas para continuar produzindo vídeos para vocês cada vez com mais qualidade. Obrigado e até a próxima!